Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos esta tarde para mais uma palestra do primeiro ciclo internacional de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências. Nessa tarde, nós temos conosco a professora Maria Grazia Rossi, da Universidade Nova de Lisboa, que gentilmente aceitou o nosso convite e pelo qual estamos também bastante gratas, né, pela aceitação dessa disponibilidade de tempo da professora em estar conosco nessa tarde. Seja bem-vinda, Maria Grazia. Eu direi ainda algumas palavras de introdução aqui da palestra da professora e depois passarei a palavra a ela e ela poderá fazer os agradecimentos e iniciar a sua fala. O nome da comunicação da professora, ou melhor, da palestra, é Comunicação em Saúde, o papel das metáforas entre desafios e oportunidades. E com relação à carreira acadêmica da professora, eu gostaria de ler aqui algumas informações. Maria Grazia Rossi é doutora pela Universidade de Messina, na Itália. Atualmente trabalha como professora auxiliar convidada e investigadora do Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, onde pesquisa sobre o papel das estratégias de enquadramento como ferramentas cognitivas para melhorar a compreensão entre pacientes e profissionais de saúde. Em Portugal, coordena o projeto MetaCare, metáforas baseadas em dados rigorosos no cuidado da diabetes, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem experiência em pesquisas com metáforas e emoções como ferramentas de raciocínio e tomada de decisão, especialmente em contextos médico e moral. Publicou monografia, editou livros, escreveu vários artigos e capítulos de livro, entre os quais Coding Problematic Understanding in Patient-Provider Interactions, publicado no Health Communication, em 2019, com Fabrizio Magano, Metaphors and Problematic Understanding in Chronic Care Communication, publicado no Journal of Pragmatics, também em 2019, com o mesmo autor, ou melhor, coautor, e o capítulo intitulado Considering Mono and Multilingual Interactions on a Continuum, An Analysis of Interactions in Medical Settings, publicado no livro Multilingual Healthcare, A Global View on Communicative Challenges, organizado por Christiane Holstein e Madeleine Levy-Toder, em 2020. Então, a Maria Grazia, posso chamá-la assim, porque também já é uma colega que conheço há alguns anos, espero poder chamá-la assim, não é? E a Maria Grazia, ela vai nessa palestra usar slides em inglês, ao mesmo tempo que nos falará em português. Ela fez isso pensando no benefício daqueles que podem estar na plateia e cuja leitura em língua inglesa é facilitada. Então, essa foi a intenção da Maria. Seja bem-vinda, Maria Grazia. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a professora Ana Cristina Pelosi e também a professora Mônica Fontana Carneiro e todo o grupo Jarp Calling para ter me convidado a participar este primeiro ciclo de palestras sobre a linguística cognitiva. Queria também dar os meus parabéns para esta excelente iniciativa. Eu já vi alguns das palestras anteriores, eu gostei muito. E também acrescento que para mim uma grande oportunidade para discutir a minha investigação sobre o papel das metáforas na área da comunicação em saúde.
Então, eu já sei que nas palestras anteriores já tiveram a oportunidade de discutir sobre a natureza das metáforas com vários oradores, e por essa razão escolhi de dizer pouco, quase nada, sobre as teorias das metáforas, e escolhi de discutir diretamente o projeto que tenho estado a trabalhar na área da comunicação e saúde. Também sei que já discutiram dos papel das metáforas nesta pandemia e, portanto, escolhi de focar a minha atenção sobretudo numa área, na área da comunicação entre profissionais de saúde e doentes, em particular na área da diabetes, como vou dizer daqui a pouco. O que é que vou discutir? Vou discutir das metáforas como ferramentas que, em princípio, podem melhorar a compreensão dos doentes no contexto da consulta diabetológica. Neste sentido, vou tentar fazer uma distinção entre usos eficazes e usos não eficazes. Então, no título da minha apresentação, quando falo de desafios e oportunidades, estou a fazer riferimento sobretudo a esta distinção entre usos eficazes das metáforas e usos não eficazes. Eu vou tentar explicar como é que considero esta distinção entre metáforas que podem ajudar a compreender e metáforas que podem causar mal-entendidos e incompreensões entre profissionais de saúde e doentes. Então, neste slide podem ver a estrutura da minha apresentação. Na primeira parte vou apresentar a minha investigação conduzida no contexto do projeto MetaCare, como já foi referido da professora Anna. Trata-se appunto de um projeto, um curso financiado pela Fundação da Ciência e da Tecnologia Portuguesa, que pretende de promover um uso apropriado das metáforas no contexto da comunicação em saúde, no contexto da consulta médica. Tendo como parceiro a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o projeto MetaCare tenta promover mais especificamente um uso apropriado das metáforas na área da diabetes. Passerei depois a discutir brevemente a ideia que as metáforas, enquanto narrações em miniatura, podem assinalar momentos críticos dentro uma consulta. E mais especificamente apresentarei um estudo que conduzimos para compreender como as metáforas são usadas e compreendidas no contexto da comunicação médica e, mais em geral, como os conhecimentos e as metodologias desenvolvidas no âmbito da filosofia da linguagem, da linguística e da pragmática cognitiva, que são as minhas áreas de investigação, podem ser usadas de uma maneira eficaz na área da saúde. Então, o projeto MetaCare, como é claro, enquadra-se na linha de investigação de comunicação em saúde e tem um foco sobre o papel das metáforas como ferramentas educativas na área da doença crônica e da diabetes como área de estudo específica. Mas, em particular, o que é que estamos a fazer dentro deste projeto é tentar compreender quais são as metáforas usadas no contexto da diabetes, mas, sobretudo, como são usadas, com qual objetivo comunicativo, pragmático, mas também queremos compreender como as metáforas usadas são compreendidas dentro da relação entre profissionais de saúde e pacientes.
Neste sentido, estamos a colecionar metáforas usadas por profissionais e doentes para falar sobre o que é a diabetes, como funciona a diabetes e como aprender a gerir uma doença tão complicada, que é uma doença crônica, que é uma doença que por a qual não temos cura, que os doentes precisam de gerir em todo o custo da vida deles. Não vou comentar nesta altura os exemplos que podem ler nesta slide, que são exemplos usados por clínicos, por profissionais de saúde italianos, mas depois vou a comentar alguns destes exemplos mais em frente durante esta apresentação. Também aqui nesta slide podem já começar a perceber quais são as metáforas que são usadas dentro de consultas. Aqui sempre o foco é sobre metáforas usadas por profissionais de saúde. Mas não é só dentro de consultas que estamos à procura de metáforas, também tentamos perceber como as metáforas estão a ser usadas nas aplicações para telemóvel. Aqui neste slide há uma metáfora que é interessante, vou discutir também mais em frente, a metáfora da diabetes como um monstro, que é uma metáfora que é usada por uma aplicação para telemóvel para doentes que têm diabetes, e também estamos a tentar perceber como as metáforas, expressões metafóricas são usadas nas redes sociais italianas e também aqui em Portugal, em particular. Aqui em Portugal estamos a conduzir um estudo com um grupo de diabetes, mais do que um grupo, uma família, que é um grupo para pessoas que têm diabetes, que suporta as pessoas que têm diabetes. E também vou discutir um exemplo que encontramos neste grupo. Então, quero começar com uma observação de ordem geral. Ou seja, quero salientar a importância das narrativas implícitas atrás de cada metáfora. Neste aspecto, as metáforas podem ser consideradas como peças mais pequenas de narrações mais amplas, que não sempre são especificadas, são explícitas dentro de uma consulta, mas que podem estar aí. Então, olhar para as metáforas como uma espécie de narrativa em miniatura pode ser interessante, porque pode ajudar os profissionais de saúde a criar narrativas mais explícitas e amplas. Neste slide podem ver a metáfora da balança, que sintetiza uma das grandes narrações, acho a narração mais comum no caso, no mundo da diabetes. O controllo da diabetes effettivamente è frequentemente descrivido como um esforço para equilibrar, para balançar dieta, exercício físico e terapia farmacológica. Esta metáfora enfatiza uma descrição da diabetes como uma doença relativa aos estilos de vida. Por exemplo, costumamos ouvir por profissionais de saúde que trata-se de uma doença devida a uma alimentação incorreta, especialmente quando falamos da diabetes de tipo 2, que está mais relacionado com o estilo de vida, com a dieta, também com o exercício físico. Neste slide, por exemplo, podem ler um exemplo usado por um médico italiano que diz os 3 braços
para controlar a diabetes são exercício físico, dieta e terapia farmacológica. E depois, neste texto, nessa parte da consulta, o médico continua dizendo que, sendo a terapia farmacológica já importante no caso deste doente, o doente precisa de escolher se quer equilibrar a sua saúde com uma ação sobre a dieta ou o exercício físico. Então, neste sentido, esta grande narração baseada sobre o controle e as metáforas da balança nos permite também de pôr o acento sobre a importância da educação na gestão desta doença, na gestão da diabetes. Por quê? Porque os doentes precisam de executar várias tarefas, como, por exemplo, medir a glicemia, ou também adaptar a terapia farmacológica em relação ao nível de glicemia em uma certa altura do dia. Então, por que é importante a educação neste sentido? É importante ao fim de obter uma mudança, preferivelmente permanente, pelo menos ao nível ideal, dos comportamentos, dos estilos de vida. Então, neste sentido, os doentes têm de compreender como fazer, têm de compreender qual é que é a maneira, por exemplo, adequada para medir a glicemia, para adaptar a terapia farmacológica considerando a glicemia. Precisam de compreender a seguir as instruções dadas pelos profissionais de saúde. Neste sentido, a comunicação, as estratégias comunicativas e a metáforas como uma das estratégias comunicativas que nós temos à nossa disposição, podem ser, primeiro, interpretadas como parte mesmo da cura desta doença e podem ser usadas ao fim de obter esta mudança permanente dos comportamentos e dos estilos de vida. Um exemplo de uma metáfora educativa usada neste contexto é um caso de uma metáfora de previsão meteorológica, que é usada ao fim educativos. Podem ver que é a metáfora dos princípios básicos que precisamos de perceber, de compreender para aprender a gerir bem a diabetes. É o caso o ABC, como podem ver na imagem da diabetes. Então, segunda, é preciso medir a glicemia, a pressão arterial, o colesterol. A segunda dos valores obtidos nestas três grandes áreas, podemos dizer que há um sol na vida de um doente que tem diabetes, então que a diabetes está a ser bem gerido, ou pelo contrário, que o tempo está a ser um pouco nublado, um pouco não tão feliz naquela altura para um doente. Esta metáfora foi usada em intervenções educativas, como mostra o estudo de NEC e colaboradores, que conseguiram mostrar a eficácia do uso desta metáfora para aumentar a literacia em saúde no contexto diabetológico dos doentes de tipo 2. Então, dentro deste contexto, a ideia é considerar as metáforas como narrações implícitas, ou seja, como possibilidades argumentativas implícitas que podem ser usadas para promover uma certa visão da realidade. Na literatura dentro da ciência da cognição, se diz que, neste sentido, as metáforas são estratégias de enquadramento ou estratégias de framing. Imagino que já tinham aprofundado este aspecto, então pus neste slide uma citação do Antham, que dá um pouco uma definição de o que são estas estratégias de enquadramentos ou estratégias de framing.
Considerando esta noção e também esta ideia das metáforas como estratégias para promover uma certa perspectiva que depois pode trazer uma certa mudança dos comportamentos, há, na minha pesquisa, duas perguntas importantes. A primeira é como as metáforas que são usadas com este objetivo, então, para mudar a perspectiva dos doentes, são compreendidas pelos doentes. E a segunda pergunta é como as metáforas podem ser usadas de forma apropriada, de forma melhor, para promover uma mudança de perspectiva e de atitude que pode levar, por consequência, a uma mudança comportamental. E aqui atenção, porque claramente quando falo dos papéis das metáforas nas mudanças dos comportamentos, não estou claramente a imaginar um nexo causal. Então, não estou a dizer que usar uma metáfora, uma estratégia comunicativa, mas em geral, necessariamente vai ter como efeito perlocucionário uma mudança dos comportamentos dos doentes. Nesse sentido, atrás do estudo que vou agora apresentar está um modelo da mudança dos comportamentos, do behavioral change, concebido como um processo com várias fases. Dentro deste processo, a compreensão das metáforas representa claramente só um pedaço dentro de um puzzle muito mais complexo. Dentro este contexto, dentro este modelo de behavioral change, estou interessada a salientar um ponto mais específico, que está mais relacionado com o uso das estratégias comunicativas dentro do contexto da consulta clínica. O ponto é o seguinte: usar um enquadramento metafórico, como fica claro também da definição dada pelo Entman, não é uma operação neutra, sem consequências. Sempre podemos ter efeitos positivos, mas também efeitos negativos. Por exemplo, se voltamos atrás à metáfora da balança, claramente o uso desta metáfora não é sem consequências pelos doentes. Por exemplo, segundo um estudo australiano conduzido por Brum e Whittaker, esta narração do controlo e do balanço sobre não tem às vezes efeitos que não são muito positivos sobre os doentes. Efetivamente, não é raro encontrar narrações de culpa e de salvação, narrações de redenção feitas pelos doentes. Por exemplo, há pessoas que explicam a gênese e a etiologia da doença, referindo que a diabetes é uma doença relativa a pessoas gordas, que comem demasiado, e há também pessoas que notam que, dado que deixar de ter hábitos maus ajuda a controlar bem esta doença, talvez podia ajudar também no passado a evitar mesmo a manifestação da doença, que é um raciocínio que não é totalmente correto de um ponto de vista médico, especialmente quando estamos a falar da diabetes de tipo 1, que tem menos a que ver com os estilos de vida, então com a dieta e com o exercício físico. Claramente a metáfora da balança não é a única metáfora usada no contexto da diabetes, há várias estratégias de enquadramento que podem ser usadas, e aqui puxo dois exemplos que são muito usados. O primeiro, que já mencionei antes, é esta ideia que a diabetes é um monstro. Nesse sentido, de um ponto de vista, os efeitos dessa metáfora podem ser negativos, no sentido que um monstro pode assusta, ou podemos também ter efeitos positivos das estratégias de enquadramento, no sentido que podemos salientar que é um monstro, mas uma pessoa que tem diabetes pode aprender a domar
este mostro. Então, uma atitude mais ativa e mais positiva relativamente à gestão desta doença. Como segundo exemplo, o caso da diabetes como companheiro de viagem. Também neste caso, podemos dizer que esta metáfora, que eu imagino que já encontraram, por exemplo, discutindo do caso do cancro, pode ser interpretada no contexto, também no contexto da diabetes de forma positiva, porque podemos, em vez de imaginar a diabetes como um monstro, podemos imaginar como um companheiro que caminha conosco, então imaginá-lo como uma personagem mais positiva, mas também, ao mesmo tempo, é claro que este companheiro não permite de fazer uma vida normal, como uma pessoa que não tem diabetes, então, neste sentido, é um companheiro que nos atrasa no nosso percurso. É claro que isto tem efeitos, também de um ponto de vista emocional, não muito positivos. Então, estes exemplos mostram que a mesma metáfora pode ser usada para promover enquadramentos ou perspectivas diferentes. Questo chiaramente, questo punto significa che è desafiante usare una metafora, specialmente quando stiamo a usare una metafora dentro un contesto come un contesto clínico em que os doentes ficam numa posição também de dificuldades emotiva, não é? Não é que estamos aqui, por exemplo, a interpretar metáforas como um contexto da poesia, da literatura, em que há também diretamente um efeito positivo. No caso do contexto clínico, também uma pessoa tem interesse, o foco está mais sobre o bem-estar, como obter o bem-estar, uma melhor qualidade de vida com uma doença crônica como a diabetes. Isso permite-me dizer que não sempre o uso destes enquadramentos, destes estratégias metafóricos é eficaz ou pode ser aceito sem desafio. Por exemplo, na parte final deste slide, há um exemplo que vem de um estudo sobre um grupo Facebook por doentes com diabetes, que já mencionei antes, em que num dos posts que analisamos neste grupo, encontramos a mensagem seguinte, que explicitamente usa as duas metáforas mencionadas antes, e ao mesmo tempo também desafia a metáfora da diabetes como amigo ou como companheiro de viagem. Então, vamos ver o que diz esta pessoa. Diz, verdadeiramente, rispondendo a um outro post de um outro comentador, verdadeiramente acha que a diabetes é uma doença fácil? É um monstro que me está a comer lentamente e estou forçado a fazer-me amigo dele. A ideia então, é muito claro, acho, como também esta metáfora do amigo, porque o suggerimento da outra pessoa era tentamos perceber a diabetes como um amigo, não é? É melhor para nós. E aqui esta resposta que tenta argumentar, em parte, de forma contrária, numa outra direção, que também ajuda-nos a salientar as dificuldades emotivas que essas pessoas têm na gestão, na partilha da vida com esta doença. Então, o que nós estamos a fazer, o que nós fizemos no nosso estudo, é tentar perceber como esses enquadramentos metafóricos são percebidos dentro da consulta médica. Então, o foco da nossa pesquisa foi a relação entre metáfora e compreensão. Qual é que é o efeito em termos de compreensão, em termos de aceitação das metáforas usadas pelos doentes e pelos profissionais de saúde dentro da consulta clínica?
neste sentido, o estudo que vou apresentar foi desenhado exatamente para compreender a eficácia das metáforas na consulta diabetológica. Há pelo menos duas ideias relevantes neste estudo. A primeira tem a ver com o fato geral sobre a relevância de estudar como a compreensão é obtida entre profissionais de saúde e doentes. Ou seja, a ideia é que estudar como as metáforas, ou mais em geral, como as estratégias comunicativas têm efeitos em termos de compreensão. Então, avaliar as evidências de compreensão ou por conta dos mal-entendidos e da incompreensão, pode ser útil para oferecer uma avaliação da qualidade da comunicação entre médicos e doentes. E avaliar a comunicação entre médicos e doentes também é preciso para depois conseguir dar instruções aos clínicos sobre como usar as metáforas, ou mais em geral, sobre como podem melhorar a comunicação, então usar com mais consciência algumas estratégias comunicativas que parecem ser úteis no contexto da cura da diabetes e mais geral no contexto da consulta médica. Há uma segunda ideia que é mais específica, abrange o papel da metáfora na compreensão e na incompreensão. Então, com isso estou a fazer aqui referimento à possibilidade de distinguir usos eficazes, usos apropriados e usos não eficazes ou não apropriados de uma metáfora, de um enquadramento metafórico. Enfim, de um ponto de vista metodológico, acho que aqui também é útil salientar que as nossas disciplinas podem ter um papel importante na área da comunicação em saúde. Então, a minha ideia é que as nossas disciplinas tenham muito a dizer sobre como podemos fazer isso, ou seja, sobre como podemos avaliar a qualidade da comunicação para depois tentar dar mais instruções a clínicos sobre como usar metáforas e estratégias de comunicação. Então, agora vou ser mais específica, no sentido que vou mostrar porque acho isso, falando especificamente do nexo entre metáforas e compreensão, mais especificamente o que me interessa discutir hoje convosco é o que é que podemos considerar, de um ponto de vista também teórico, antes que prático, como evidência de compreensão. O que significa que nós estamos a compreender? É como é que nós, dentro das nossas disciplinas, podemos contribuir a desenvolver ferramentas para avaliar a qualidade da comunicação médica. Aqui é preciso dizer que também partilhar convosco qual é que é dados que nós tivemos à nossa disposição. Então, nós, no princípio, tínhamos à disposição só um corpus de consulta e tínhamos o que nós podemos fazer para analisar o papel das metáforas era olhar para essas consultas e compreender em que sentido as metáforas, no nosso caso, podia ter um papel importante dentro destas consultas. Então, isto porque é preciso, porque quero partilhar convosco, porque claro que podemos escolher várias metodologias para estudar o que é a compreensão e como uma metáfora é compreendida pelos doentes e também para profissionais de saúde. Podemos também admitir que olhar só para o dado linguístico não é a única coisa, pode ser também, não é a coisa melhor que podemos fazer. Mas o que quero pensar em conjunto com vocês é o que nós podemos fazer quando temos só à disposição um corpus de consultas, como nós tivemos, para analisar mesmo a compreensão. Mesmo
dentro as limitações que uma metodologia deste tipo claramente tem. Então, aqui, neste slide, há alguns dados sobre o nosso corpus. Não vou entrar muito nos detalhes sobre isto. Vou passar a discutir o problema de o que conta como evidência de compreensão ou de mal-entendido de um ponto di vista teorico. Questo era un po' a nossa grande questão, o nosso grande problema de um ponto de vista teórico. Então, como definir o que pode ser considerado como compreensão sem poder falar diretamente com os médicos e os doentes, só tendo à disposição transcrições de consultas. A ideia que nós tivemos é de desenvolver uma ferramenta que, para nos individuar casos de compreensão e mal-entendidos, para depois verificar o papel das metáforas. Mas claro que este problema, que só aparentemente banal, tinha atrás um problema teórico enorme, porque não é muito fácil perceber o que podemos considerar como evidência de compreensão. Neste artigo, que, como já foi mencionado da Anna, escrevi com o Fabrizio Macagno, que foi publicado este ano na revista Health Communication, tentamos oferecer uma resposta a este problema. Então, tentamos dar uma definição teórica de o que conta como evidência de compreensão ou de mal-entendidos, e como fizemos isso? Tentando fazer uma distinção entre categorias diferentes de evidências linguísticas problemáticas que depois usamos para analisar o corpus de consultas diabetológicas que mostrei no slide anterior. Não vou dar detalhes sobre como o problema dos misunderstanding está enquadrado na literatura. Puxo aqui algumas indicação para quem tiver vontade de olhar para esta literatura, para perceber um pouco como é que este problema está a ser enfrentado de um ponto de vista linguístico, do ponto de vista da análise do discurso, especialmente dentro a abordagem da conversation analysis, porque quero ir diretamente em frente e discutir a nossa definição de compreensão problemática, que claramente está baseada na literatura que já existe sobre os mal-entendidos. Então, neste artigo, eu e o meu colega Fabrizio usamos como definição básica de mal-entendido a ideia que uma evidência linguística conta como problemática se exprimir uma divergência entre o significado entendido pelo orador e o significado compreendido pelo auditor. Então, consideramos distinções relevantes ao nível linguísticos e pragmáticos construímos um coding scheme que vou daqui a pouco apresentar-vos para, ao fim de detectar várias categorias de mal-entendidos. É claro que, em geral, os mal-entendidos que agora vamos discutir são só temporários e ficam resolvidos em poucos turnos, no sentido que ter problemas de compreensão é claramente uma parte normal do processo comunicativo. Então, é também normal que temos problemas temporários de compreensão na consulta médica. Então, neste sentido, a maioria das evidências que nós detectamos neste corpus fazem parte do processo normal de tentativas e erros que sempre constitui o processo comunicativo. Contudo,
no contexto da comunicação em saúde, quando a segurança do doente está em risco, a prevenção dos mal-entendidos é um dos objetivos comunicativos mais importantes e prioritários. Então, bem que, de um ponto de vista teórico, encontrar um mal-entendido como aqueles que agora vou discutir convosco não é rilevante, porque sempre a comunicação funciona aqui. Torna a ser relevante neste contexto quando os clínicos, os profissionais têm a exigência de melhorar a própria forma, a própria maneira de comunicar para não pôr em risco os doentes e a saúde dos doentes. Então, isto é o Coding Scheme que desenvolvemos e que nos permite de distinguir entre diferentes categorias de mal-entendidos. Aqui precisam de imaginar a distinção entre compreensão e mal-entendidos como não uma distinção categorial, mas como um contínuo de casos. Neste contínuo distinguimos entre as três macrocategorias, então entre evidências que são consideradas fortes, ou só aceitáveis, ou só fracas, que são as categorias em vermelho aqui neste slide. E depois, para analisar as consultas, usamos 7 categorias mais específicas, que são aqueles que estão em verde neste slide. E agora o que eu vou fazer é mostrar-vos 3 exemplos, uma para cada macrocategoria, de mal-entendidos que nós encontramos neste corpus de consulta. Então, o primeiro caso é um caso de evidência forte, é um caso de falta de compreensão devido a um uso das expressões, de uma expressão metafórica. O que acontece é que, a um certo momento, o paciente começa a contar o que acontece quando come gnocchi, um tipo de massa, e usa a expressão que em italiano si svuota in fretta, e que eu traduzi em português como fica rapidamente vazia, e que não é compreendida, como podem ver no turno número 2, pela enfermeira. Então, a enfermeira, no princípio, não compreende que o paciente está a referir que comer gnocchi causa uma diminuição da glicemia. Portanto, neste caso, marcamos aqui um caso de falta de compreensão entre doente e enfermeira, e neste caso atribuído a um uso metafórico usado pelo doente. Como podem ver, depois o doente tem a oportunidade de explicar o que queria dizer usando esta expressão, depois então a comunicação continua normalmente, mas neste ponto, o turno número 2, podemos considerá-lo como problemático, e também é um caso de mal-entendido explícito, porque declaradamente, de forma explícita, a enfermeira diz o que significa si svuota in fretta, o que significa fica rapidamente vazia. O segundo caso é um caso de mal-entendidos de evidência aceitável, então menos forte. Uma paciente novamente usa uma expressão metafórica, usa a expressão relaxar-se, no sentido de começar a comer sem pôr muita atenção às quantidades e ao tipo de comida. Então, depois de ter tido um período de boa gestão de diabetes, é como se esta pessoa relaxasse um pouco e começasse a comer de forma não correta. E no turno 3, a enfermeira pede clarificações com a pergunta: o que vocês fez? Então, neste caso, consideramos
esta evidencia não como uma evidência forte de mal-entendidos, mas como uma evidência problemática, porque a enfermeira, antes de poder ajudar este doente a mudar, por exemplo, o seu estilo de vida ou a sua terapia farmacológica, precisa de compreender exatamente o que está atrás da expressão relaxar-se, o que significa que esta expressão neste contexto. E no turno número 4 o doente explica que mudou basicamente os seus hábitos com a dieta. Último exemplo, que é um exemplo de evidência fraca, é um exemplo em que o doente começa a partilhar uma informação privada sobre a mulher que foi operada e pode ver que a resposta da enfermeira parece bastante estranha e não muito relacionada com o turno do doente. Então, por que esta evidência fraca? Porque não pode ser usada de forma certa para afirmar que a enfermeira não compreendeu. Provavelmente, tratando-se de comunicação dentro da mesma comunidade linguística, então não de uma comunicação intercultural, a enfermeira está a compreender muito bem o que é que o doente está a dizer, mas provavelmente queria não ter mais detalhes, porque este é um assunto que ele considerou não relevante, e queria conseguir continuar com o exame do pé. Também porque há limitações de tempos muito fortes, como sabem, no contexto da saúde. Então, os enfermeiros, os médicos precisam de ver muitos pacientes por dia, não têm todo o tempo à disposição. Contudo, este desalinhamento pode mostrar que a enfermeira não está a compreender que foi um período complicado e que, portanto, o doente não teve bastante tempo para cuidar da pele do seu pé ou da sua diabetes. E, neste sentido, esta evidência é também clinicamente muito importante, também para construir guias de boas práticas pelo clínicos e para tentar dar instruções sobre como um clínico pode se enfrentar, pode dar espaço a situações deste tipo, também sem usar demasiado tempo, porque o tempo é qualquer coisa que eles não têm muito à disposição. Então, não vou entrar nos detalhes sobre os números, mas este é um pouco os resultados que nós tivemos ao fim deste estudo, que vamos por ter uma ideia sobre quais são os problemas de comunicação neste contexto, como está reportado nesta tabela. Podem ver que os doentes têm muitos problemas de compreensão de um ponto de vista pragmático. Então, fazem inferências erradas sobre o que precisam de fazer relativamente ao que as informações que os médicos, os enfermeiros, os dentistas estão a partilhar com eles. Aqui é só uma forma gráfica, mas os dados é o mesmo resultado, no sentido que podem ver que temos muitos mal-entendidos do lado dos pacientes e sabemos que são entendidos de tipo pragmáticos, e isto é muito relevante. Relativamente às metáforas, os profissionais de saúde usam mais metáforas, quase o dobro dos outros, mas também têm mais dificuldades a compreender as metáforas usadas pelo doente. E que é por isso que escolhi de apresentar exemplos de metáforas usadas pelos doentes, não compreendidas pelos profissionais. Até aqui é um pouco a parte mais desafiante, não é? É a atenção, porque às vezes as metáforas podem procurar mal-entendidos. Este é um pouco o take-home message desta primeira parte.
Mesmo assim, o que é que notamos neste estudo é que quando as metáforas são usadas de formas apropriadas, mais estrategicamente, são percebidas pelos doentes como mais úteis e não parecem causar problemas de compreensão. O que é que significa que usada de forma apropriada, de forma estratégica? Nesse slide há um exemplo de estratégia eficaz para usar uma metáfora no contexto clínico, que é o uso da antecipação. Então, neste caso, o médico diz um fruto fácil são os morangos, porque não precisa de os descascar. E podes comê-lo rapidamente. Então, esta estratégia é uma estratégia que usa uma metáfora para falar de frutos fáceis para ser comidos, que não precisam de muito tempo, que não demoram, como não demora muito a preparar esta comida, mas a inferência que o doente precisa de fazer para compreender esta metáfora está já especificada pelo clínico. Então, o significado da metáfora vem explicado, e esta é uma estratégia que ajuda a prevenir problemas de compreensão por parte dos doentes. E aqui é um dado mais quantitativo, que se refere à totalidade do corpus de visitas que analisamos. É só uma maneira para dizer que antecipar ajuda a interpretar de forma correta as metáforas usadas neste contexto. Então, vou para a conclusão desta minha apresentação. Antes da conclusão, só esta última slide, porque queria mostrar outros exemplos de metáforas usadas de forma apropriada. Como pode ver, são pequenas narrativas em miniaturas, que são eficazes, que foram eficazes, pelo menos no nosso corpus, e que podem ajudar a cumprir o papel educativo dentro destas consultas. Comento só a primeira, porque não quero roubar mais tempo para a discussão. É uma dietista que está a tentar persuadir o doente que precisa de perder peso, então de ficar mais perto do peso ideal. Qual é que é a metáfora usada por esta dietista? Diz: a diabetes e o peso normalmente andam de mãos, como um casal. Então, então, ganhando peso, também a diabetes tende a crescer, que não é uma boa coisa, porque significa que o doente fica não muito bem compensado. Então, conclusões. Há vários pontos que deixei implícitos nesta apresentação. Por exemplo, explicitei pouco que os doentes usam preferencialmente as metáforas para expressar conceitos que estão ligados a questões relativas à situação, à condição clínica deles, ao sintoma deles, que é um pouco, alguns dos exemplos efetivamente referem-se a esta categoria. Pelo contrário, profissionais de saúde usam mais as metáforas para explicar conceitos médicos de forma mais clara e familiar, como o que significa medir a glicemia, o que é a diabetes, por quê? De modo que sejam mais facilmente compreensíveis pelos doentes. O que podemos ainda dizer? Que especialmente quando as metáforas são usadas pelos doentes, as metáforas podem ser interpretadas como indicadores potenciais de pontos críticos na consulta que os profissionais precisam de gerir com cuidado. Então, neste sentido, as metáforas podem, quando usadas pelo doente, podem
podem funcionar como um semáforo vermelho, não é? Para os médicos. Atenção aqui a qualquer coisa, uma informação que pode ser relevante clinicamente, precisam de tratar esta informação de forma adequada. Neste sentido, a proposta de promover um uso consciente e estratégico das metáforas usadas pelos doentes, mas também usadas pelos profissionais de saúde. E nesse segundo caso, a ideia é de tentar evitar riscos associados com a precisão, com a ambiguidade das metáforas, quando estas são usadas pelos profissionais de saúde como uma ferramenta para partilhar informações complexas. Quais são as implicações práticas deste trabalho? Primeiro, é importante reconhecer padrão de uso para usar de forma melhor as metáforas, ou seja, o que significa de forma melhor para mim? De forma mais consciente, entre as outras estratégias comunicativas à disposição dos profissionais. Neste sentido, é importante sensibilizar os profissionais, explicar de forma prática como as metáforas funcionam e como podem ser usadas de forma apropriada para favorecer a compreensão e melhorar a educação dos doentes. Claramente, e concluo, as metáforas são só um exemplo entre outros. Há outras estratégias que podem ser usadas de forma eficaz. Eu, por exemplo, estou a começar um trabalho sobre as palavras emotivas, porque há muitas similaridades entre metáforas e palavras emotivas como estratégias de enquadramento, mas isso é qualquer coisa que deixo para uma próxima vez. Então, obrigada pela atenção. Muito obrigada, Maria Grácia, pela sua excelente palestra, muito didática. Espero que as pessoas na sala tenham podido acompanhar os slides e fazer essa sintonia entre slides e sua fala em português. Mas foi realmente uma palestra muito interessante que mostra justamente a aplicabilidade da metáfora, né? Meu irmão perguntou há poucos dias, eu estou aqui em São Paulo, e ele me perguntou por que estudar metáfora não é algo que faz parte da vida? Então, se é tão comum para nós, se é tão parte da nossa vida, por que vocês ficam a vida toda estudando metáfora? E eu tentei justamente mostrar a ele que há uma aplicabilidade do ponto de vista de tentar se modelar, não bem dizendo assim, mas talvez de se influenciar de uma maneira ou outra o comportamento das pessoas, por meio da aplicação, né, dessas, digamos assim, teorias e recursos que a gente usa justamente quando fazemos essas pesquisas, como essa da pesquisa da sua, né, do seu pós-doc junto à Universidade Sim. Nova de Lisboa. Sim. Realmente tem uma aplicabilidade. Eu aqui estudo a violência urbana, tentando justamente, né, vamos dizer assim, como um trabalho de formiguinhas, mas a Geórgia, que também estava na sala, não sei se ainda está, a Letícia, enfim, todos da nossa equipe, estamos interessados justamente em ver que, por estudarmos mais como as pessoas conceptualizam a violência, poderemos ajudar os profissionais dessa área da segurança pública a talvez se tornarem mais empáticos, né, a agirem Sim. de uma maneira mais humana, e é um trabalho de formiguinha, mas assim, esperamos que o futuro, né, traga mudanças comportamentais tão necessárias na nossa sociedade. Bom, eu agora abro para as perguntas. As pessoas já estão aqui elogiando, né, dizendo parabéns, Obrigada. que foi maravilhosa a palestra, mas agora vocês se sintam à vontade para fazerem perguntas à professora. É sempre assim, um silêncio inicial, mas depois começam. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Eu tenho mais um comentário a fazer. Primeiro,
Parabéns, professora Maria Grácia. Assim, para a gente que trabalha, né, na área da metáfora, e imagino para aqueles que também não estão tão concentrados nessa área, é um prazer ouvir falar, assim, ver uma apresentação de um trabalho tão rigoroso e tão útil, tão, como a Ana falou, aplicável. E refletindo sobre isso, eu fico pensando que a gente, como nós, pesquisadores, né, como pessoas que lidam com a metáfora, que estudam, que tentam entender, a gente acaba tendo um papel, um dever, na verdade, em relação a isso, no sentido de que se a gente não popularizar esses estudos sobre metáfora e mostrar como isso pode ser importante, outras pessoas não tão especializadas vão fazer isso. E eu estou fazendo esse comentário pensando em canais nas mídias sociais que de vez em quando eu encontro, que partindo de preocupações mais psicologizantes ou relacionadas a coaching, por exemplo, ou a uma autoajuda mais sistematizada, e não falando sem querer ver a autoajuda de uma forma negativa, mas a forma simplista que eu de vez em quando vejo em alguns, por exemplo, perfis de Instagram, que utilizam pessoas não especializadas, se apropriam de algum conhecimento aleatório que eles tiveram sobre a metáfora e começam a propor tratamentos ou orientações psicológicas baseadas na metáfora, mas que a gente vê que não é fundamentada num conhecimento como o que você apresentou, por exemplo. Então, eu fico pensando, a gente já teve muitas pessoas aqui maravilhosas falando nesse ciclo de palestras, de como é possível aplicar esse conhecimento todo que a gente ao redor do mundo todo, né? Itália, Portugal, Brasil, Estados Unidos, esse conhecimento todo que vai sendo acumulado em relação à metáfora, como aplicar isso no dia a dia. E a minha pergunta é em relação a isso, o que você acha que é preciso que os pesquisadores dessa área que eu estou chamando de metáfora, né, os estudos, as pessoas que lidam com metáfora, o que é preciso que esses pesquisadores façam para que se promova uma popularização desse conhecimento que já tem um volume interessante, já tem um desenvolvimento interessante atualmente. Ok. Obrigada pelo comentário, pelo excelente comentário que gostei muito. Acho que concordo muito consigo, Vinícius, porque também é fácil para mim fazer este comentário agora, nesta altura, porque agora, como todos sabemos, as metáforas já foram na televisão, nas notícias, por causa das metáforas que estamos a usar para falar do coronavírus. Então, neste momento, quase diria, de um certo ponto de vista, mas depois volto à sua pergunta, não precisamos muito de fazer esforços para popularizar a importância, não é, das metáforas, no sentido que, pelo menos, acho que também aí no Brasil, eu aqui estou monitorizar mais os países do sul da Europa, não sei quantos artigos encontrei sobre as metáforas para a pandemia, contra as metáforas da guerra. Imagino que já falaram disso, então não vou entrar nos detalhes, mas gostei muito então, de um certo ponto, o que quero dizer, que de um certo ponto de vista, agora é mais fácil o nosso trabalho, porque já se compreende muito bem em que sentido usar bem as metáforas pode ter um impacto sobre o comportamento, sobre também a saúde mental das pessoas, especialmente no momento de crise como este que estamos a enfrentar a um nível global. Mas, para voltar à sua pergunta mais específica sobre o que é preciso fazer, o que nós, como pessoas que lidam com as metáforas, podemos fazer
para comunicar de forma melhor, não é? Com o público, o que estamos a fazer. Eu acho que temos um papel fundamental ainda neste momento, que para mim é isto, não banalizar a complexidade da comunicação. E acho que, nesse sentido, vou um pouco na direção que também o Vinícius estava a dar na sua pergunta, quando dizia que às vezes encontra comentários que vão promover um uso, de um ponto de vista psicológico das metáforas, o uso das metáforas que não faz muito sentido. Eu encontro mesmo, eu estou a estudar muito a literatura de comunicação em saúde, que não é uma literatura por linguistas, por pragmatistas, por filósofos. Há muitos psicologistas naquela área, muitos clínicos, e vê-se muito que às vezes falta um modelo teórico forte, robusto, sobre como funciona a comunicação, ou, no meu caso, sobre como podem funcionar, de um ponto de vista discursivo, as metáforas. Então, o que é que eu estou a tentar fazer, considerando primariamente o público das pessoas que trabalham na área da psicologia, na área da clínica, é tentar mostrar que algumas coisas que nós fazemos, de um ponto de vista teórico, têm um papel, uma relevância prática muito forte, e o que nós acho que precisamos de fazer é juntar o nosso conhecimento. Não podemos continuar como a deixar os nossos campos de pesquisas como campos independentes. Precisamos de fazer verdadeiramente investigação interdisciplinar. É claro que isso custa muito esforço, porque o léxico é diferente, a linguagem é diferente, metodologias diferentes. Quer acrescentar alguma coisa, Vinícius? Não, eu agradeço pela resposta, e em relação ao exemplo que eu dei, eu me referia especificamente a obviamente que eu não vou citar o nome do perfil de Instagram da página, mas é uma página criada aparentemente se trata de um psicólogo, foi isso que eu entendi da formação da pessoa, e ele criou uma página na qual ele se propõe a conversar com pessoas e depois de algumas sessões, propor para aquela pessoa uma metáfora personalizada que vai permitir que a pessoa modifique a vida dela. É algo que beira ao charlatanismo. É algo que realmente você vê que não se trata de uma pessoa especializada, se trata de uma pessoa que talvez tenha uma boa vontade, que talvez esteja realmente interessada no poder da metáfora, mas a forma como ela se propõe trabalhar com isso é que é problemática. Porque ela diz exatamente, converse comigo que eu vou lhe devolver, eu vou lhe dar, eu vou lhe fornecer uma metáfora que vai mudar a sua vida. Assim, eu achei de uma ousadia absurda. Então foi nesse sentido que eu tentei problematizar essa questão de realmente nós, né, linguistas cognitivos ou pessoas interessadas pela metáfora em geral, temos que fazer alguma coisa. Sim, acho que tem que partilhar conhecimento com estas categorias de pessoas para mostrar porque algumas coisas que outros profissionais fazem pode ser não correta quando tratam a comunicação como uma ferramenta simples, que não é. O processo comunicativo é um processo de construção da significação, não é? E nunca funciona de forma super automática, especialmente em contexto de saúde, eu diria. Ótimo. Exato, muito obrigado. Eu acho que temos mais uma pergunta, no caso, a professora Abeniza. Abeniza? Boa tarde, um prazer imenso estar ouvindo você, uma palestra muito agradável, muito boa mesmo. E me ficou aqui uma curiosidade. Se nesse seu estudo você identificou, se há identificação
da maneira como o paciente e o médico veem a representação da metáfora, da diabetes, o diabetes em metáfora, porque a gente sabe que ouve-se o médico dizer, diabetes é uma doença silenciosa, ela não dói, cuide-se, ela pode atacar você, sim, não é? Essas falas que a gente sabe que são mais particulares de médico. Aí eu queria saber se, na verdade, para o médico, para o profissional da área médica, essas metáforas representam mais uma maneira de definir, de identificar a doença, diferente da maneira do paciente, que talvez falasse algo como: ah, mas isso é uma cruz que eu estou carregando, essa doença está sendo minha morte. Enfim, eu queria saber se nos seus achados, se você já fez alguma relação dessa forma, como o médico representa a doença pela metáfora e como o paciente representa também. Mas muito, muito boa a sua palestra. E o que o Vinícius disse nos abre muito os olhos para essa questão. Acho que nós devemos, sim, nos envolver mais, procurar conhecer como que os outros profissionais estão relacionando-se socialmente a partir do uso de metáforas, né? Muito interessante. Você abriu os olhos para muitas coisas, viu? Obrigada, foi um prazer ouvi-la. Obrigada, Elcio. Eu que agradeço os vossos comentários, a vossa atenção. É verdadeiramente um prazer para mim discutir convosco. E vou à pergunta sobre a diferença, não, da forma como os doentes olham para a diabetes, como os profissionais explicam o que é a diabetes. Então, posso dizer duas coisas. A primeira é que claro que nós fizemos uma análise até agora de um corpus. O problema de fazer uma análise deste tipo é que só vemos metáforas que são usadas neste corpus, que então é difícil generalizar e também não é difícil ver de forma mais narrativa o que é que acham os doentes relativamente à diabetes, no sentido que não têm bastante espaço para falar das próprias emoções, porque como mostrei em alguns exemplos, quando eles tentam partilhar a vida emotiva deles, também não conseguem procurar a atenção dos profissionais de saúde que não têm tempo, que precisam de fazer muitas coisas em pouco tempo. Então, é claro que não se pode falar de tudo durante a consulta, mas sabemos algumas coisas. Primeiro, porque a literatura sobre as narrativas dos doentes, no caso da diabetes, também análises de narrativas usadas nas redes sociais. Eu diria que é mais que o que não temos é a análise mesmo interacional das consultas, porque é mais difícil procurar dados, não é? E também custa muito tempo analisar as consultas para depois procurar metáforas que não são tão bonitas como as metáforas que nós encontramos quando analisamos as narrativas dos doentes. Mas esta primeira parte da resposta aqui é para dizer qual é que é a limitação de usar este tipo de dados. Mas também posso dizer que, combinando os dados que nós temos e também a literatura, então, que eu conheço relativamente aos outros estudos na área, podemos dizer que as metáforas usadas pelos profissionais são diferentes, pegam menos no fato de a diabetes ser uma doença silenciosa. Por exemplo, um médico, uma das metáforas que nós encontramos nesse corpus, feita por um médico, que a metáfora funciona um pouco, que a diabetes é como uma substância que vai inquinar o nosso corpo. Então, isto
também fala um pouco do silêncio, da ação silenciosa do diabetes, porque os efeitos do inquinamento também nós não é que conseguimos ver imediatamente, são efeitos a longo prazo, mas ao mesmo tempo acho que explica bem que qualquer coisa está acontecendo no teu corpo, também se aparentemente não conseguimos ver o que está acontecendo, é o fato de ter mais um sangue mais com mais inquinamento que produz, por exemplo, problemas de limpeza dentro as veias, dentro as artérias, e isto é muito compreendido melhor por os doentes, porque compreendo que isto, o fato de ter lixo nas artérias, nas veias, pode procurar problemas de saúde muito importantes. A Benisa? Muito obrigada, muito obrigada. Eu tinha imaginado exatamente isso, da dificuldade de levantar dados. Tinha imaginado, sim, sem dúvida. Mas muito obrigada mais uma vez, foi um prazer imenso. Obrigada. Então, temos tempo para mais algumas perguntas. Ana, eu queria só fazer um pequeno comentáriozinho. Na realidade, não é nem uma pergunta, né? Eu estava fazendo uma pesquisa num hospital psiquiátrico. E aí tinha um médico cubano, um psiquiatra cubano, e ele me chamou e perguntou para mim onde era o meu mucumbuco. Mucumbuco. Aí o quê? Ele falou, onde é o seu mucumbuco? Aí eu disse, como assim? Ele disse, porque a paciente está dizendo que ela está com a dor medonha no mucumbuco dela. E eu não sei o que é isso, né? E ele estava consultando essa paciente. Aí ele falou, e ela disse que essa dor é igual uma furadeira. E, na realidade, eu mesmo falando língua portuguesa, né? Eu não sei o que é o mucumbuco, o que é abenismo, mucumbuco. Eu até tinha esquecido de ver essa questão, né? Aí eu disse, doutor, para falar a verdade, é melhor o senhor pedir para ela apontar onde é que ela está sentindo essa dor. Então, o seu trabalho é lindíssimo, parabéns, né? E assim, e evidencia exatamente o que o irmão da Ana falou. Muitas vezes, a questão da saúde, que você já apontou, pela rotina de hospital ou rotina da saúde, não tem tempo de escutar o paciente realmente. É uma coisa tão técnica que esse processo da interação, que mexe com a emoção, com a vontade do paciente de falar, de dizer, muitas vezes ele é ceifado, né, por conta das circunstâncias. Então, era mais isso, era os parabéns e estou até curiosa, Ana, onde é o mucumbuco, porque eu sei espinhela caída. Eu ia até perguntar, mas passou. Eu não sei, deve ser um termo, sei lá, regional, ou um termo um tanto, sei lá, de um grupo, né, apenas, ao qual nós não temos acesso, porque eu também não sei o que é. Pois é isso. Então, me parece que é uma expressão usada para o cóccix. Para o quê? E, na verdade, o cóccix, certo. Há muitos relatos, parece assim até piada em algumas situações, da relação do paciente com os médicos cubanos, né? Porque, evidentemente, muito da linguagem, eles foram para regiões mais... exatamente, de pessoas que têm uma linguagem mais popular, mais informal. E uma variação diferente, né? Um abraço a todas, viu? Uma boa noite. Boa noite. A Benisa, acho que você está certa. Agora que você levantou a possibilidade de ser o cóccix, começo a lembrar que, sim, essa expressão tem a ver com isso. O ossinho no final da espinha, né? Da coluna dorsal.
Muito bem. Alguma pergunta ainda? Eu tenho aqui um... Eu gostaria de perguntar, professora. Quem é que fala aqui? É Simone. Sim, Simone. Oi, professora Maria. Foi um prazer assistir a sua palestra. Gostei muito do seu trabalho, fiquei muito encantada, né? Porque mostrou de uma forma realmente diferente, né? Daquilo que a gente costuma ver. E mais assim, em relação ao seu estudo, porque quando você fala das narrativas, né? Que surgem quando se falam de doenças de uma forma em geral, e no caso da diabetes, sempre tem aquelas metáforas, né, que são metáforas mais convencionalizadas, né, como você mostrou lá, diabetes é um monstro, diabetes Sim. É um monstro. Então, naquele uso que apareceu da metáfora diabetes é um companheiro de viagem, seria um uso ali mais criativo, nessa tentativa de tornar a metáfora, um reframe, nessa tentativa de tornar o uso mais eficaz, para que o paciente possa realmente, né, como você colocou, né, num determinado momento, ter essa força, né, de poder Sim. superar, né? Então, assim, eu gostaria de ouvi-la falar um pouquinho disso, sobre essa questão da criatividade, porque eu, pelo menos, vi ali um uso, né, criativo, né? Não sei se estou certa, assim, no pensamento, né? No, obrigadíssima pela pergunta, porque permite-me também de partilhar convosco esta parte do trabalho que deixei um pouco para trás, porque de forma narrativa, o que posso contar é que a nossa ideia era de, claramente, nós quando começamos a fazer este estudo, nós queríamos mesmo só ir à procura de metáforas criativas, não é? Por quê? Porque qual é que era a nossa intuição? Que era nas metáforas criativas que nós conseguíamos procurar a função educativa das metáforas, que sempre foi um pouco mesmo a minha ideia, conseguir ver como neste contexto podemos usar as metáforas como ferramentas educativas. Mas o problema é que depois o dado linguístico é sempre, não é, nunca é muito limpo, não é? Quando um corpus como o nosso corpus, nós só temos em todo o corpus só 30 metáforas criativas. Não diria tanto que, não falaria tanto de metáforas criativas em relação ao companheiro de viagem, ou a metáfora do monstro, não é? Porque são frames que são bastante convencionalizados, usados também em outras áreas, em outras doenças. Mas, por exemplo, quando o dietista dizia que peço e diabetes são um casal, aí vejo mais criatividade na forma como o clínico está a construir a relação entre dois elementos do cuidado da diabetes, mas também há outros, por exemplo, a metáfora do inquinamento, também é interessante esta pergunta sobre a criatividade para falar das metáforas dos doentes, porque eles sim que são criativas, e a maioria das metáforas criativas são aquelas usadas dos doentes, no sentido que não têm outras palavras para partilhar a própria experiência, a própria compreensão dos sintomas com os doentes. Então, neste sentido, podem só usar as metáforas, então, domínios conceptuais que conseguem gerir de forma melhor para falar dos sintomas, de qual é que é a experiência emocional deles, etc, etc. Então, a última consideração que para procurar metáforas mais criativas, acho que precisamos de fazer estudos diferentes, mas ouvir as narrativas dos doentes
É algo, mas quando eu pedi aos clínicos como é que vocês explicam a diabetes, aí estavam muitas metáforas criativas e loucas também, super difícil por ser compreendidas, que também é interessante. Muito obrigada, professora. Viu? Obrigada. E se tiver um contato, porque eu estou estudando agora muito sobre criatividade metafórica e eu gostaria de umas indicações de leitura. Sim. Obrigada. Sim. Depois a Ana pode partilhar o meu contato, não sei, eu estou disponível para responder em caso. Tá, obrigado, o e-mail eu gostaria. Certo, Simone, será providenciado. Só me lembre de fazer isso, porque eu tenho outras coisas, posso me esquecer. Tá, professora, obrigada. Bom, você tem falado da metáfora do inquinamento, mas nós não entendemos, pelo menos eu, como brasileira, falante de português... Poluição, não é? A metáfora da poluição. Poluição, eu sei a mesma palavra que em italiano, é poluição. Se eles dizem sim. Que é como uma substância que vai poluir o nosso corpo. Vai poluir o nosso corpo, sim. E eu lembrava que tinha ouvido inquinamento na Itália, mas já não me lembrava bem o que era aquilo. Pois sim, então, é a poluição. Muito bem, tá certo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, professora? Eu tenho uma ou duas perguntas que eu gostaria de fazer, mas são muito rápidas. Fiquei curiosa para saber qual é o seu, vamos dizer assim, posicionamento teórico-metodológico, ou seja, qual é a abordagem, né, de cunho teórico-metodológico que você usa na identificação e na análise da metáfora. Ok. Né? Essa é uma delas, depois você pode responder também. A outra, eu queria saber um pouco mais sobre como os dados foram coletados. Eu talvez perdi essa parte, porque a minha atenção fica dividida em permitir pessoas entrarem na sala. Sim. E também queria saber sobre o estágio de desenvolvimento da pesquisa, porque eu acho que é algo que estou torcendo para ver o que vai ser o produto final disso. Vai ser um manual, vai ser um vídeo, vai ser uma, digamos assim, aplicação, talvez, em cursos sei lá, não de formação, mas talvez de refreshment courses, né, para esse pessoal da área da saúde, algum tipo de aplicabilidade da pesquisa. Então, começo pela última e depois continuo com as outras perguntas. Então, o produto final do projeto é a produção de material formativo sobre um uso mais correto que o que significa, mais consciente das metáforas no contexto clínico. Por exemplo, este dado que nós temos sobre o fatto que antecipar o conteúdo, a inferência que o doente precisa de fazer sobre a metáfora pode ajudar, porque é fácil acrescentar mais uma especificação depois de ter usado uma metáfora. Isso ajuda em termos de compreensão. É muito interessante para mim, também se isto não está aí na apresentação, que por exemplo, no contexto político, isso não funciona, porque também na publicidade, se especificamos o conteúdo da metáfora, perdemos o efeito persuasivo das metáforas, não é? Mas neste contexto é diferente, porque também o uso da linguagem, o papel da linguagem tem um objetivo diferente, não é? O objetivo que temos atrás na comunicação política, na comunicação publicitária. Então, este é o produto no sentido mais prático. Depois, o que já fizemos é fazer formação aos clínicos. Também uma formação em geral sobre um uso mais consciente das estratégias linguísticas, mas também fazemos alguns exercícios sobre o uso da metáfora.
metáfora. E foi muito interessante, porque cada um tinha a sua metaforinha, e a gente não concordava sobre... Muitas pessoas diziam, não, esta é uma metáfora errada, por exemplo, porque não explica bem isto. Então, também tentar aumentar a consciência sobre o fato que, como também sempre Elena Semino diz, não há uma metáfora sempre certa ou sempre errada, mas também precisamos de contextualizar com um doente específico, um contexto específico, e também compreender qual é que é o objetivo atrás do nosso do uso metafórico que fizemos. Então, como foram coletados os dados? Duas respostas. Os dados portugueses estamos a tentar começar a gravar as consultas agora, nos próximos meses, mas aqui, infelizmente, agora a pandemia não está a nos ajudar. Os dados do estudo que apresentei são dados recolhidos na Itália, num estudo italiano conduzido pela Sara Bici. Ela, quando construiu o seu corpus, não tinha como ideia principal da sua investigação de analisar as metáforas, porque estava a trabalhar sobre outras, sobre estratégias argumentativas. Depois fomos fazer este estudo como uso secundário dos mesmos dados recolhidos para eles, mas é um corpus que todos são doentes com diabetes de tipo 2, então é uma população específica, são todos do norte da Itália, e temos consultas com enfermeiros, médicos e dietistas, e cada doente conseguimos vê-lo com mais de... temos 3, às vezes 4 consultas com o mesmo doente. Isso também ajuda a perceber como pode mudar a interação segundo da atitude comunicacional que usamos. Então, como a relação também, como a comunicação ajuda a melhorar ou não a relação comunicativa. E depois, a abordagem teórica metodológica. Então, relativamente ao uso da metáfora, de identificação da metáfora, nós estudo, em geral, usamos um método desenvolvido, como é que se diz agora, MUPVU, como é que digo como acrônimo, o Metaphor Identification Procedure, que é mais fácil, na primeira versão, porque... É uma atualização do MIP? Do método de identificação da metáfora? Não, é o MIP mesmo, não usamos o segundo, o MIP mesmo, porque no princípio tínhamos pensado de usar a atualização, que é MIP-V, mas usamos, sim, usamos, o MIP. Sim. Então consideram apenas palavras isoladas? Ok, para fazer a contagem, sim, mas para discutir qualitativamente os exemplos, também às vezes, claramente, este é um método que não funciona muito. Também não é que nós ficamos muito convencidos com o uso deste método, mas tem vantagens, porque para o tipo de estudo metodológico que o grupo fez, não é? Está a ser usado, podemos comparar percentagens de uso metafóricos, mas sim, é isto. Sim. Eu utilizo a abordagem que foi divulgada ou promovida pela Lynn Cameron, né? Lynn Cameron e os colegas, né? Sim. Então, aquele método da análise da metáfora à luz do discurso, na identificação dos veículos metafóricos, consideramos não apenas o item isoladamente, mas quando há, né, justificativa para isso, nós utilizamos também as expressões, ou seja, não nos atemos apenas a um item, né?
mas Sim. sim a expressão no qual ele aparece, Sim. porque a expressão também, às vezes, tem que ser considerada como um todo e não a fazer essa separação, essa análise, Sim, né, de sim. item por item. Acho que, de um ponto de vista discursivo, faz muito sentido, sim. Sim, sim. Então, fiquei curiosa mesmo. Eu tinha uma desconfiança de que os dados não tinham sido coletados ainda em Portugal, tá certo? Você estava presente nas consultas ou foi algo que você... Não. Também aqui, que agora está pronto o protocolo, estamos à espera da aprovação, também aqui não vamos conseguir ficar dentro da consulta, não. Simplesmente gravam, tem a permissão para gravarem. Sim, no caso das consultas italianas também temos o vídeo, que ajuda muito, porque vídeo. também para a comunicação não verbal é muito importante. Verdade. Aqui, no protocolo está a dupla possibilidade, mas os profissionais disseram que mesmo é difícil, nunca, este centro em que vamos fazer esta recolha de dados é um centro o mais antigo do mundo para diabetes, é uma clínica, fazem muita investigação, mas mesmo nunca fizeram gravação de consultas, então vai ser só áudio máximo, se conseguimos. Se conseguirem, pois é. Espero que sim, viu, Maria, porque realmente sua palestra revelou uma pesquisa muito rica e que tem uma ampla aplicabilidade nesse campo da saúde e que pode ajudar muito nessa relação médico-paciente, com certeza. Então, a nossa colega também, de grupo de pesquisa, a professora Geórgia, ela tem uma pergunta. Pois não, Geórgia, você pode agora se pronunciar. Oi, Ana. Oi, Maria, tudo bem? Boa noite, né? Já são quase 6 da noite. Sim. Não sei que horas é aí. Quase 9. Em São Paulo, o sol ainda brilha. Não, aqui no Ceará, Ana, você deixou aqui, a gente já está tudo no escuro. A gente sabe disso, eu sei disso. Bom, eu queria agradecer, sua palestra, assim, foi maravilhosa e veio bem próximo ao encontro que a gente vai fazer nesse sábado, que vai ser, a gente está com um módulo sobre empatia na relação dos profissionais de saúde com os pacientes, e eu fiquei muito curiosa quanto à pesquisa. A Ana já fez algumas das perguntas que eu tinha, porque eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava numa reunião, mas eu fiquei muito curiosa, não sei se você chegou a comentar, mas se não comentou, eu gostaria de saber se nessas consultas que você pôde acompanhar na sua coleta de dados, os profissionais da saúde, os dentistas, né, os médicos e enfermeiros, quando falavam as metáforas, eles tinham consciência de violência ou de empatia nessas metáforas que eles estavam usando. Porque, por exemplo, você usar a metáfora da poluição é muito diferente da metáfora da viagem, né, de ser um companheiro de viagem. Então, eu queria saber se em algum momento, né, nessa coleta de dados, eles fizeram esse comentário que o Pepe chama de metapragmático, né, que é que o sujeito, ele vai avaliar o próprio comentário e dizer se ele está sendo violento ou não. Então, essa é a minha questão. É muito interessante. Também não é a primeira vez que recebo estas perguntas específicas, sim, mas há muito, especialmente para para pessoas que trabalham em outros contextos clínicos, imaginam, por exemplo, alguém quer saber, usamos uma metáfora, depois o que acontece discursivamente? Continuamos a usá-la, é modificada pelo doente, ou como no seu caso é
meta-commentada pelo doente. Eu acho que a risposta é não, não temos este tipo de meta-comentário, de meta-reflexão sobre, neste caso, sobre a emotividade das metáforas diferentes. Mas acho que isto depende muito do contexto também, porque primeiro é a diabetes de tipo 1 que tem menos, aparentemente, menos problemas de urgência, há poucos casos de consultas difíceis. Pelo contrário, no caso da diabetes de tipo 1, que vamos acrescentar aqui em Portugal, então vamos fazer também uma comparação entre estes dois contextos diferentes. Há muitos problemas porque às vezes as pessoas primeiro têm mais problemas sexuais devido à diabetes para os homens. Há muitas vezes a hipoglicemia procura problemas que podem pôr em causa a vida das pessoas. Então, este contexto que emotivamente é também mais complexo para ser gerido, pode causar comentários deste tipo, mas mesmo na consulta que nós temos, não temos comentários mesmo sobre a relevância emocional ou empática das metáforas que são usadas. Posso dizer que podemos nós deduzir-la, mas a verdade, isso foi um failure do estudo. Também, se eu não partilhei esta informação convosco, não podemos também deduzi-lo só analisando as transcrições. Por quê? Porque o que acontece, infelizmente, nestas consultas é que os doentes costumam dizer: ok, compreendi muito bem, então não temos uma verificação explícita para compreender quando é que verdadeiramente concordam, quando é que verdadeiramente estão a compreender. Esta é a razão principal também, porque depois escolhemos de avaliar os mal-entendidos, porque é a única coisa que podemos fazer quando estamos a trabalhar com transcrições. Para mesmo avaliar a compreensão, precisamos de falar com as pessoas, de usar outras metodologias que nós não podíamos usar, e que vamos usar agora se conseguimos partir com o estudo português. Então, vamos fazer um match das consultas, mas também das narrativas dos doentes e dos profissionais. Ok, Georgia? Ok, Ana, muito obrigada. Obrigada, eu. Então, eu acho que podemos já pensar em ir concluindo a nossa interação aqui hoje. Já não é tão cedo para a Maria, né? Eu sei que também não é tarde demais, mas, enfim, Sim, sabemos não que é tem um tarde fuso demais. horário diferenciado, acho que são 3 horas a mais, Sim, não é? aqui são quase às 9. Ah, sim, e aqui quase 6, exatamente. Mas, novamente, dizer que foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Queremos ouvi-la novamente quando fizermos essa nova rodada de interações, né, que nós falávamos no início, quando ainda não estávamos gravando, que estamos chamando provisoriamente de seminários de pesquisa do GELP-COLIN, mas isso ainda vai ser pensado, né, e tem talvez um nome diferente surgindo aí. Eu gostaria de abrir a oportunidade para alguma colega que esteja online, talvez a Letícia, a Mônica, se sintam à vontade se quiserem dizer alguma coisa, mas também, se não, está tudo bem. Eu acho que não vamos mais ter interação, não é? A Letícia vai falar?
Eu queria agradecer mais uma vez, né, em nome de todos os componentes do GeoPicolim, e também queria só fazer uma perguntinha, uma curiosidade. Lá também, na Itália, em Portugal, vocês submetem o projeto a um comitê de ética? Sì. Tem tipo uma plataforma Brasil, né, em que é liberada essa questão da participação do paciente, do médico? Sì, Também, nós né? Sì, 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 sì. Sì, neste caso, no caso do Estudo Português, precisamos de autorização do Comitê da Ética da clínica onde que vamos fazer a recolha de dados, senão não podemos fazer, claramente. Uhum. É Sim. isso. É como Ana, obrigada também. Sim. Né? A Letícia trabalha de perto conosco também. Nós temos um líder, que seria um coordenador geral do grupo. Uhum. Nós temos um vice-líder, que seria um vice-coordenador, que é a Letícia. E nós temos também, criamos uma função de um coordenador acadêmico-administrativo do grupo. Uhum. Essa é a pessoa da Mônica, atualmente, né? E que hoje está apenas no áudio, porque não pôde estar conosco aqui por razões de natureza pessoal. Mas ela está nos ouvindo aqui o tempo todo, desde que entrou na sala. Muito bem. Então, Maria, eu quero te dar boa noite. A Mônica está deixando aqui uma mensagem no chat, não é? Meus sinceros parabéns, reitero os agradecimentos já manifestados por sua valiosa e esclarecedora palestra sobre o uso de metáforas no âmbito da saúde, que tenhamos outras oportunidades de ouvi-la. Muito bem. Além disso, pessoas disseram que a sua palestra foi maravilhosa, não sei se você acompanhou todos os comentários, te deram os parabéns, acharam didática, e, enfim, foi um sucesso. Pois, Maria, muito obrigada pela sua disponibilidade, foi muito bom revê-la. Sim, também para mim, muito obrigada pelo convite, para todos os comentários e também as mensagens no chat. Estou muito feliz, espero de continuar a falar convosco, participar algumas das vossas palestras no futuro, também sou como auditora. Sim, Sim, como participante, sim. Será um grande prazer para nós. E o seu português está muito bom. Quisera eu falar italiano como você fala português. Morar na Itália. Seria a solução, porque não tenho paciência de acompanhar um curso, mas talvez tivesse que fazer um curso, não sei. Mas quando estou na Itália eu consigo me comunicar, vamos ver, né? Um grande abraço, tá? Também por mim, do meu lado. E boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, Maria. Tchau. Eu vou, então, para a gravação neste momento, gente.